há alguns problemas e vários temas interessantes que sempre caem nessas provas aí que vocês tanto enfrentam, né? Esse problema de função afim, gente, que nós vamos já enfrentar, exige que a gente faça uma breve revisão, né? O que é uma função afim, né? Uma função que tenha essa forma, olha, essa cara, essa estrutura, f de x aí, deixa eu colocar aqui o vermelho, f de x igual a x mais b, ó, função que tenha essa cara, né? É considerada uma função afim, tá bom? Onde esse a, galera, da função f de x igual a x mais b, esse a ele deve ser diferente de zero, né? Ele coloca aqui, o a não deve ser zero, tá bom? Esse tipo de função. Eu tenho como exemplos aí, por exemplo, ó, f de x igual a x mais 5, né? Que você está vendo aqui que o a é 1 e o b é 5, certo? G de x igual a 3 raiz de 3x menos 8, onde o a é 3 raiz de 3 e o b é menos 8. Então, é importante nesse tipo de função, né, você saber como identificar, beleza? Como identificar o a e o b da função afim, conhecendo, né, a forma da função afim, tá certo? Para a gente construir o gráfico da função afim, lembre-se que o gráfico desse tipo de função, né, função do primeiro grau, também chamada função afim, sempre é uma reta, galera, com essa inclinação para a direita ou para essa inclinação aqui, ó, voltada para a esquerda, tá bom? Sempre tem essas duas possibilidades aí, o gráfico da função afim, tá certo? O que é que você tem que atentar? Olha, esse ponto aqui, galera, olha, onde toca o eixo do y, sempre esse cara, ó, o b da função. Se esse número for, por exemplo, aqui, como ele é 3 nesse exemplo, ó, beleza? Como ele é 3, então o gráfico vai tocar no eixo do y aqui no número 3. Ó. Veja que está tocando aí no número 3, certo? E esse ponto onde a reta vai tocar o eixo do x sempre é a raiz da função. O que é a raiz dessa função? O valor que anula essa função. Então é só você pegar isso aí igual a zero, olha, esse lado direito, né, do f de x, e encontrar o valor do x, ó, resolvendo a equação, né? 3 vai para o outro lado, menos 3. O 2 aí está multiplicando aqui, o x vai passar dividindo, né? Menos 3 meios, ó, tá tocando bem aqui, ó, 3 dividido por 2, galera, dá 1,5 negativo, isso aqui tá justamente entre menos 1, né, e menos 2, esse menos 1,5. Então, esses cuidados aí você deve ter quando tiver, né, com problemas de gráficos de função aí do primeiro grau, beleza? Outra coisa que a questão também pode abordar nesse tipo de questão aí de função do primeiro grau, a questão pode pedir a você também para você calcular o valor do, por exemplo, do f de 5, né, que é substituir a variável por 5. Você vem para cá, ó, e substitui onde tem a variável x por 5, beleza? Onde tem x, substitui por 5 aí. Fica 2 aqui, ó, vezes 5 mais 3. Então, o valor da função, quando x for 5, 2 vezes 5 mais 3, né? Isso aqui, fazendo rapidinho, daria 10, ó, mais 3, 13. Concorda comigo? Beleza, ela pode pedir também um valor negativo. Calcula o f de menos 1, né? Você vem para cá, ó, na função, substitui x por menos 1. Ficaria 2 vezes menos 1, aí você colocaria parênteses, né? Mais 3. 2 vezes menos 1 a gente sabe que é menos 2 mais 3, né? Dá mais 1, né? Repete o sinal do maior. Então, esse tipo de questão aí envolvendo função, né? Você pode se deparar nessas diversas provas aí que vocês enfrentam, né? De seleção para entrar no colégio militar, ou seja, até no SPAES, tudo bem? Vamos ver aqui um modelo de questão de função do primeiro grau, que também é muito típico, ó. Vou ler o problema para vocês, vou só ajeitar aqui mais um pouquinho. Certo? Pronto. Em uma determinada cidade, a tarifa cobrada pelos taxistas corresponde a uma parcela fixa, né, chamada de bandeirada, e uma parcela referente aos quilômetros rodados. Sabendo que uma pessoa pretende fazer uma viagem de 7 quilômetros em que o preço da bandeirada é R$ 4,50 e o custo por quilômetro rodado é igual a R$ 2,75, determine uma fórmula aí matemática. Qual seria? Para expressar o preço. Gente, vamos chamar o preço de Y, né?
Então eu poderia escrever assim, o valor a ser pago, deixa eu só colocar aqui o pincel vermelho, o valor a ser pago, que nós vamos chamar de Y, vai ser igual ao valor fixo da bandeirada, que ele falou aí que é 4,50, mais 2,75, gente, pelo quilômetro rodado. Pronto. Quilometragem rodada, estou chamando de X, tá bom? Estamos chamando de Y, o preço a ser pago, certo? Estamos chamando aí de X, né? A quilometragem, né, a ser percorrida, tá bom? A quilometragem a ser, né, percorrida aí no problema. Então, assim que você faria. No item B, ele quer saber quanto a pessoa referida irá pagar. Ora, o pagamento, porque aqui no problema ele fala que a pessoa vai viajar 7 quilômetros, ó, 7 quilômetros. Era só você substituir aqui, galera, esse X por 7. Então, ficaria 4,50, né? Mais 2,75 vezes os 7 quilômetros, né? Multiplico primeiro, né, o 2,75 por 7. Quanto é 2,75 multiplicado por 7, né? Fazendo aqui essa continha para não perdermos tempo, dá 19,25 centavos. Então, esse 4,50 ele fica somado com R$19,25. Somando isso daí, gente, 19,25 centavos com mais 4,50 dá exatamente R$23, né? R$23,75 seria o preço a pagar. E aqui seria a fórmula matemática, né, que ele pediu no item A. Aí 2 itens solucionados aí. Probleminha clássico que sempre cai nessas provas envolvendo função do primeiro grau, que também é chamada de função afim, tá bom? Esse outro tipo de problema aqui, galera, envolvendo função quadrática, também chamada de função do segundo grau, certo? Então você tem que saber que a função do segundo grau tem essa forma, galera, ó, ax ao quadrado mais bx mais c, né, a forma da equação do segundo grau, onde esse a não pode ser zero, porque se aqui fosse 0 vezes x ao quadrado ia assumir o termo do segundo grau, né? Então esse a tem que ser diferente de zero, né? Daqui, beleza? Exemplo aqui de uma função do segundo grau, 2x ao quadrado mais 3x mais 5, né? Onde o a está sendo 2, o b 3 e o c 5. É só comparar aqui com a forma, né, que está acima. Então, na função quadrática, é importante você saber identificar esses coeficientes a, b e c, né? Identificamos aqui o a, o b e o c dessa função. Importante também, nesse tipo de problema, quando ele pedir para você encontrar as raízes na função, né, você vai pegar esse lado direito aqui, por exemplo, 2x ao quadrado mais 3x mais 5 igualaria a zero. E aí você teria que resolver a equação do segundo grau, né, usando essas fórmulas aqui resolutivas da equação do segundo grau que você já conhece, tá bom? Então, pediu as raízes da equação do segundo grau, tem que lembrar que você vai utilizar essas fórmulas, ok? Em relação ao gráfico da função quadrática ou função do segundo grau, lembre que quando o a, né, gente? O que é o a, professor? Vamos lembrar que a forma da função do segundo grau, f de x, né? A gente acabou de ver, ax ao quadrado mais bx mais c. Pronto. Quando esse a aqui, galera, quando esse cara for positivo, essa curva é o gráfico da função do segundo grau voltada para cima, né? Essa curva que é chamada parábola. Quando esse a, galera, esse a aqui que está à esquerda do x, for menor do que zero, ou seja, quando ele for negativo, a parábola é voltada assim, olha, para baixo, tá bom? Com cavidade dela voltada para baixo, a gente chama. Quando ela está voltada assim para cima, ela vai ter aqui o ponto, né? Esse ponto aqui embaixo, chamado ponto de mínimo dessa função. E quando ela for voltada assim para cima aqui de baixo, né? Quando ela for voltada assim para cima, corrigindo, ela vai ter aqui embaixo o ponto de mínimo. Tudo bem, agora eu falei correto. Quando ela é voltada para baixo, né, ela vai ter aqui em cima esse ponto de máximo da função. E esses pontos de mínimo e de máximo, eles são localizados por essas coordenadas, ó. Pela coordenada do ponto aí no eixo x, chamada x do vértice, e por a coordenada dele no eixo do y, né? Essa coordenada desse ponto aqui no eixo do y
que é chamado de y do vértice. E esses pontos são dados por duas fórmulas, né? Essas coordenadas. X do vértice você tem que saber memorizado que é menos b sobre 2a. E o y do vértice você tem que saber que é menos o delta dividido por 4 vezes o a. Pronto? Memorizou essas duas fórmulas, do y do vértice e do x do vértice. Você localiza aqui esses dois pontos do vértice da parábola, seja a parábola para cima, desse jeito aqui, ou voltada para baixo, tá bom? Todos esses detalhes são importantes vocês saberem acerca de função do segundo grau. Vamos a um probleminha aí de função do segundo grau, gente? A água é essencial para a vida e está presente na constituição de todos os alimentos. Em regiões com escassez de água, é comum a utilização de cisternas para a captação e armazenamento da água da chuva. Ao esvaziar um tanque contendo água da chuva, a expressão VT igual a menos 1 sobre 43.200 T ao quadrado mais 3 representa o volume em metros cúbicos de água presente no tanque no instante T, em minutos. Qual é o tempo em horas necessário para que o tanque seja esvaziado? Ora, para esse tanque ser esvaziado, galera, o volume que tem lá no tanque, né, deve ser zero. Então, quando eu colocar o zero aqui à esquerda da igualdade, eu posso pegar esse termo todo aqui, olha. Posso pegar esse termo todo aqui, galera, que está negativo, né? E jogar para o outro lado aqui da igualdade e ele vai positivo, né? Então, eu ficaria, por exemplo, com 1 sobre esse 43.200 igual ao 3 que ficou lá do lado direito. Coloca aqui 1 embaixo, né? Lembrando que aqui eu tenho t ao quadrado. E é só multiplicar em diagonal para resolver a equação, olha. 1 vezes 1 t ao quadrado aqui fica t ao quadrado, né? Igual a esse 43.200 vezes 3. Eu vou ter que multiplicar aí o 43.200, né, por 3. Que dá 129.600. Esse t ao quadrado, né, ele vai para o outro lado da equação, né, em forma de raiz quadrada. Vocês já estão acostumados a isso, né? Potenciação vai para o outro lado da igualdade em forma de radiciação. E para eu encontrar a raiz quadrada desse número, dos 129.600, galera, é só você sair testando as alternativas. Será que é 360 vezes 360, 180 vezes 180, 120 vezes 120, 6 vezes 6 ou 3 vezes 3? Quando você testar o 360, perfeito? Então, problema simples aí, né, que envolveu equação, né, função aí no caso do segundo grau. A trigonometria, a gente já teve resolvendo alguns problemas na aula passada. Você tem que lembrar que a trigonometria no triângulo retângulo, né, vamos considerar um ângulo bem aqui, né, os elementos do triângulo retângulo são dois lados menores medindo menos que a hipotenusa, chamado de catetos, tem um ângulo aqui de 90 graus, e o maior lado, né, chamado de hipotenusa, que é esse lado que é oposto ao ângulo de 90 graus. É definido, né, nós vimos também na aula passada, que seno é o cateto oposto, né, sobre a hipotenusa. Vimos que o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E vimos que a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Está tudo escrito aqui, beleza? Então, se você memorizar essa palavra, né, fica legal de você, né, entender que seno, cosseno e tangente. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente cateto oposto sobre o adjacente. Tudo escrito aqui, ok? Memorizando também essa tabela dos ângulos notáveis, né? Você tem aqui o seno, cosseno e tangente de 30, 45 graus e 60 graus. Também esses valores ajudam, né, na solução aí de muitos problemas. Vamos aqui, por exemplo, se nós só como exemplo aqui, se nós tivéssemos aqui o triângulo 3, 4 e 5, vamos colocar aqui 3, 4 e 5, né, se a gente quisesse calcular o seno desse ângulo, né, o que seria, só como exemplo, colocar aqui exemplo,
O que seria aí o seno desse ângulo alfa, galera? Olha para cá, ó. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto aqui é a alfa, né? Ó, é o 3 e a hipotenusa é o 5, né? Então seria 3/5. Tá bom? Qual seria aí o cosseno? Só a título de exemplo, cosseno de alfa. Olha cosseno, gente. Cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente aqui, a alfa, é o 4, na hipotenusa estamos vendo que é o 5. Então, o cosseno aqui seria, né, 4/5. E qual seria a tangente aí desse ângulo alfa, galera? Tangente desse ângulo alfa, ó, tangente, galera, olha aqui acima, é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Qual é o cateto oposto a alfa? É 3, né? E o adjacente é 4, ó. Tangente de alfa aí seria, né, essa razão, essa fração 3/4, tudo bem? Legal aí vocês saberem esses exemplos, para você entender, né, a definição de seno, cosseno e tangente. Vamos um problema sobre isso? Como esse tipo de problema, né, cai nas provas, vou deixar aqui a tabela para você ver um pouquinho. Vamos ler o problema. O cosseno do menor ângulo interno de um triângulo retângulo é raiz de 3 sobre 2. Então, eu tenho um triângulo retângulo, gente. Eu não sei como é esse triângulo, né? Mas nós sabemos, se nós considerarmos aqui, olha, esse ângulo como sendo o menor que ele falou, vou colocar aqui o ângulo de 90, ele está dizendo que o cosseno desse ângulo é raiz de 3 sobre 2. Mas o que é cosseno, galera? Cosseno, gente, nós sabemos que é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ou seja, quando eu divido esse cateto aqui adjacente por esse, ó, dá raiz de 3 sobre 2, certo? Vamos olhar na tabela. Qual o cosseno do ângulo que é raiz de 3 sobre 2, né? Posso fazer assim também, ó. Raiz de 3 sobre 2, galera. Raiz de 3 sobre 2 é o cosseno de 30, ó. Então, esse ângulo aqui eu sei que é 30 graus. Beleza, posso fazer assim. Eu vou ter aqui, ó, cateto oposto. Esse cateto adjacente aqui também eu não conheço, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer. Mas o cosseno de 30 é cateto adjacente. Vou ter que encontrar primeiro esse B aqui, certo? O cosseno de 30 graus, pessoal, é cateto adjacente, que é B, sobre hipotenusa, que é A. Ele fala na questão que a medida da hipotenusa, ó, é 4 unidades. Ele me deu isso aqui que é 4. Tá bom? Deixa eu ver se eu poderia encontrar logo esse X aqui. Não, tem que encontrar os dois para ver a medida dos dois aí, qual vai ser aqui exatamente. Então, cosseno de 30 graus é cateto adjacente sobre hipotenusa, B sobre 4. Então, o B eu posso dizer, olha, vezes 1 que tem aqui embaixo, né? Multiplicando em diagonal, é igual a 4 vezes o cosseno de 30. Aí eu vou para aquela tabela e vejo quanto é o cosseno de 30 lá em cima, pessoal. Que é a raiz de 3 sobre 2, né? Fica 4 vezes raiz de 3 sobre 2. E aqui eu divido 4 por 2, fica 2 raiz de 3. Então, eu encontrei esse cara bem aqui, ó, o B. Ele é 2 raiz de 3, tá bom? Como é que eu encontro esse cara agora? Posso aplicar o seno, ó, cateto oposto sobre hipotenusa. Eu vou colocar aqui em cima, que tem espaço. Vou chamar isso aqui de meu primeiro passo, certo? E aqui o meu segundo passo. Vou aplicar o seno agora desse ângulo de 30 graus, né? Seno é o que, galera? Cateto oposto sobre hipotenusa, né? Vai ficar x sobre 4, tá bom? X sobre 4. Mas o seno de 30, se eu olhar aqui para essa tabela, galera, olha, o seno de 30 é 1/2. Então, no lugar aqui desse seno de 30, eu coloco 1/2 e vou encontrar o valor do x aí. Então, eu vou ter aqui 2 vezes x igual a 4 vezes 1, que é 4, né? Consequentemente, aqui esse 2 passa dividindo, né? E eu vou ter 2, concorda? Então, um dos catetos, ó, mede 2, né? E o outro mede 2 raiz de 3. Então, como eu não tenho aqui 2 raiz de 3, eu vou marcar o cateto que tem, que é 2.
É isso que ele está perguntando, olha. Um dos catetos, olha a pergunta do problema. Um dos catetos desse triângulo, né? É exatamente 2, tá bom? Probleminha legal aí de trigonometria no triângulo retângulo. Mais um aí para a gente resolver de trigonometria, né? A galera tem dificuldade, vamos bater nessa tecla. Vamos lá, ele te deu esses dois ângulos, disse que BD é perpendicular, né? Então aqui é um ângulo de 90 graus, né? Ele está dizendo que é perpendicular o BD, daqui, ó. O que mais que ele disse aí na questão? Diz que AB é 100, olha, daqui para cá é 100, tá bom? 100 metros, né? Tudo aí está em metros. E ele quer o valor aproximado para descer, né? Esse pedaço aqui, CD ou descer, que nós vamos chamar de X. Eu vou ter que primeiro, galera, encontrar esse cara bem aqui, ó. Esse Y, vou chamar de primeiro passo, porque aqui eu vou ter, olha, o cateto oposto aí a 40 graus, ó, que é Y, e a hipotenusa que é 100, tá bom? Vou aplicar o seno aqui desse ângulo de 40 graus, o seno. Vejamos como vai ficar. Vai ficar aqui, ó, seno de 40 graus, seno de 40 graus é igual ao cateto oposto, que é y, hipotenusa 100, ó. Y sobre 100. Ao seno de 40 graus, então multiplicando aqui em diagonal, ó, y vezes 1 que tem aqui embaixo é y, vai ser igual a 100 vezes, né, o seno de 40 graus aí. Que vai ser igual a 100 vezes, ó, o valor que tem aqui na tabela desse seno de 40 graus. Ó, seno de 40 graus, 0,643. Então vai ficar 100 vezes 0,643. Quando eu multiplico o número por 100, galera, não precisa de conta, né? É só andar duas casas à direita com a vírgula. Ó. Vai ficar aqui 64,3, tá bom? Tudo bem? Vamos para o segundo passo desse problema. Agora eu tenho aqui, eu posso dizer esse triângulo aqui da direita, o cateto oposto, olha, x e o adjacente que eu acabei de encontrar o valor, né? Cateto oposto e adjacente, eu posso aplicar agora a tangente desse ângulo de 52. Então, a tangente desse ângulo aí de 52 graus, qual é a definição de tangente, galera? É cateto oposto sobre o adjacente, ó. Então, é x sobre y. X, que é o que eu quero descobrir na questão, sobre o y que eu acabei de encontrar, 64,3. Multiplicando assim diagonal, eu vou ter x vezes 1, que está embaixo da tangente 52, que é x, igual a esse número vezes a tangente 52. 64,3 vezes a tangente, né, dos 52 graus. Olhando essa tabela aí que a questão me ofereceu, né? Eu vou ficar com 64,3 multiplicado pela tangente 52. Olhando aqui na tabela tangente 52, olha, 1,280, né, que é a mesma coisa que 1,28. O zero aí do final não altera, né? Multiplicando isso daqui, acabou a questão. Então, vamos fazer uma continha aí de multiplicação de números decimais, né? 64,3. 64,3 você multiplicaria por 1,28, não é isso? Dá 82,304. Né? Concluímos aqui a questão. Esse número é aproximadamente, né, quanto? Claro que é 82, beleza? Então, mais uma questão de trigonometria. Não entendeu? Rever, volta o vídeo aí, certinho? E na equação do segundo grau, gente, é um assunto. Ele quer saber, olha, em que intervalo de tempo o remédio reage, né? De acordo com essa inequação. Primeiro a inequação porque tem essa desigualdade, o sinal de maior que, menor que. Eu quero saber, galera, onde é que essa expressão, olha, é maior que zero, onde ela é maior que zero. Como resolve esse tipo de problema? Aqui eu tenho T, aqui eu tenho T. Eu posso começar fazendo o seguinte, ó, colocando T em evidência. Ó. T em evidência, que está multiplicando menos T mais o 3. Maior que zero. Certo? Ó, menos aqui. Aqui o menos. Ó. Tá bom? Porque T vezes T é T ao quadrado, né?
E t aqui vezes 3, ó, deixa eu só localizar, t vezes 3, né, dá exatamente esse 3t. Coloquei o t em evidência. Agora, para esse produto ser maior do que zero, pessoal, ou esse t, ele é... na verdade, nós igualamos a zero aqui, certo? Deixa eu corrigir para vocês. A gente iguala a zero, só ajeitar aqui. A gente iguala a zero para encontrar as raízes dessa função, as raízes dessa função do segundo grau. Para esse produto ser igual a zero, galera, ou esse t é zero, ou esse t mais 3 negativo, esse menos t mais 3, né, é zero. Pegando essa segunda aqui, eu pegar o t e jogar para cá, para o lado direito, vai ficar 3 do lado esquerdo apenas, e o t negativo ele passa para lá positivo. Então, t é igual a 3, olha, ou t é zero. Como aqui eu estou vendo que o a é negativo da função, a gente vai fazer uma coisa chamada esboço do gráfico. Ó. A variável t, parábola aqui como é negativa, ela é voltada para baixo, assim. Que você coloca os dois valores que você encontrou de t, sempre o menor aqui mais à esquerda, certo? Ó. O 0 e o 3, né? Aqui eu coloco bolas abertas, esses intervalos, para dizer que nesses números, né? A função ela vai ser igual a zero. Não é isso que eu quero, né? Eu quero encontrar os valores onde essa função é maior que zero lá no problema. Então, eu quero só os valores que estão aqui, ó, na parte positiva, que é maior do que zero. A parte positiva, galera, essa parte aqui do gráfico que está acima do eixo, né, do tempo, do eixo x aqui no caso. Então, é de 0 até 3. A solução seria, né, o intervalo de 0 até 3, intervalo aberto de 0 até 3, assim, ó. O que significa um intervalo aberto, professor? Que não entra o 0 e não entra o 3, certo? Porque no valor igual a 0 e no valor igual a 3, essa função ela é igual a zero.